Bem, meus amigos do canal Roberto Henrique TV, só um momento. Bem, meus amigos do canal Roberto Henrique TV e também do canal Notícias Roberto Henrique, que a gente vai estar postando esse vídeo também para o canal Notícias Roberto Henrique. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre a proliferação da Ômicron aqui no Brasil. A gente vai estar mostrando. Você vai se informar como estão os casos de Ômicron aqui, casos de um dia atrás, né? Como estão os casos de Ômicron aqui, como está a proliferação da doença. E também, em outra parte, a gente vai mostrar também como está lá nos países europeus, né? E África, ou alguns países de fora, estrangeiros. Bom, a gente também vai mostrar em primeira mão, aliás, em primeiro lugar, antes de tudo isso, a gente vai mostrar os números da pandemia, para você ficar sabendo como tá os números aqui no Brasil e no mundo. Bom, pessoal, meu nome é Roberto Henrique, como eu disse, sou do canal Roberto Henrique TV, estou fazendo esse vídeo para o canal Notícias Roberto Henrique também, que é um canal só de notícias, que você pode se inscrever também nele. Eu vou estar deixando o link do canal na descrição para você se inscrever se você assim quiser, tá certo? Outra coisa, deixa eu falar umas coisas que eu vi antes de eu entrar no que eu vou falar. Eu vou falar umas coisas que eu vi na internet, no YouTube, né? Tinha um especialista dizendo que pode ser que nós alcancemos em março desse ano mais de 2 milhões de casos por dia dessa doença da variante Ômicron. Ela está se proliferando, está se espalhando muito rápido e pode ser que em apenas 2 dias ou em apenas 2 meses, né, em março, menos de 2 meses, já chega a 2 milhões de casos. Eu vi ontem nos telejornais, no telejornal, né, tava dizendo que chegamos aí a 340 mil por dia. Então, se eu não me engano, mais de 300% de aumento nos casos de infecção, né? E morte já está em 300 e, se eu não me engano, 378. E é muito importante, pessoal, você que não é vacinado, se vacinar. Porque quem está vacinado já está pegando, né? Está pegando essa variante, né? E imagine quem não está vacinado. Quem não está vacinado tem muito mais chance de pegar do que quem está vacinado. E essa variante está pegando em todo mundo, né? Você, quando estava com a vacina, você pega, mas geralmente é casos leves, não fica internado. Mas quando está sem a vacina, você fica até internado no hospital. Então tem uma história aí na internet, né? E eu vou citar o nome de uma pessoa aqui que eu vi, né? Não vou mencionar o conteúdo dele, o restante que ele faz, mas eu vou falar sobre isso. É o Rubens Sodré, do Verdade Oculta. Ele diz que a vacina vai matar, quem toma a vacina vai matar, vai morrer em até 2 anos. Eu lembrei, um tempo desse, que quando foi na época daquela gripe suína, né? Se não foi gripe aviária, gripe suína. Naquela época ele disse a mesma coisa. Quem tomar a vacina, morre em até 2 anos. Eu lembrei disso. Eu tomei a vacina, não aconteceu nada comigo. As pessoas não teve morte em massa por causa de vacinação, nem nada.
E agora ele está com essa da vacina da Covid, né? Muito pelo contrário, pelo que eu estou vendo aí nos telejornais, a vacina está salvando vidas, né? Diminuiu muito até dezembro, até o aparecimento dessa nova variante Ômicron, diminuiu muito os casos de Covid. Agora voltou a subir porque a variante Ômicron está passando, pelo jeito está passando pela vacina, né? Dizem que essa vacina é eficiente contra a Ômicron, mas a gente está vendo que não é. Eu acho que para melhorar isso aí, para voltar a cair, tem que realmente fazer uma nova vacina. Eu acho que só vai cair quando fizerem uma nova vacina que seja eficiente contra a Ômicron. Também a questão das pessoas que não tomaram a vacina ainda ajuda a proliferação, e tem gente que não quer tomar. Ele mesmo, o Rubens, foi para a Amazônia, né? Não só por causa disso, mas por causa das outras coisas que eu não vou falar dele aqui, que ele foi e tá lá na Amazônia, diz ele que não tomou, né, a dose da vacina. Então, pessoal, eu tomei, né? Se essa questão de reação da vacina, até os profissionais de saúde dizem que toda vacina pode dar alguma reação. Eu não sei a explicação por quê, mas toda vacina pode dar alguma reação. Mas, pelo menos na grande maioria dos casos, as pessoas tiveram uma reação, tiveram dor de cabeça, um pouco de febre, tudo, mas não aconteceu nada além da pessoa passar uns dias, né, sem poder fazer nada, mas voltou ao normal. Outras pessoas não tiveram nada. Eu conheço gente da minha família que não teve reação nenhuma. Eu tive uma reação, mas na segunda dose eu já não tive tanta reação. Aliás, na segunda dose eu acho que eu não tive reação. Reação muito pequena mesmo, pronto. E aconselho você a se vacinar. Bom, pessoal, vou ler aqui. Eu vou ver aqui as notícias. Vou vendo aqui, a gente vai ver agora quais os números da pandemia. Se você quiser deixar alguma pergunta, algum comentário do que eu estou falando aqui, pode deixar aí no chat que a gente, se tiver como responder, eu respondo. Não é no mundo, é no Brasil. Número de casos, 23,9 milhões de pessoas infectadas. Morte, 623 mil. Vamos ver em alguns estados aqui, né, como Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Em Pernambuco, que é o estado onde eu resido, né, deu 667 mil casos, 20.581 mortes. Em São Paulo, 4,56 milhões de casos, 156 mil mortes. Minas Gerais, 2,49 milhões de casos, 56.941 mortes. Paraná, 1,8 milhões de casos, 40.982 mortes. Rio Grande do Sul, 1,69 milhões, 36.635 mortes. 1,69 milhões de casos e 36.635 mortes. Vou passar agora para uma notícia, né? Deixa eu ver o título aqui da notícia.
é da CNN Brasil. Ômicron representa 97% dos casos de Covid no Brasil, apontam redes de pesquisa. Você vê como cresceu, né? De todos esses casos que está tendo aí na mídia, falando tudo, 97% é de Ômicron, só Ômicron. A variante Ômicron já responde por 97% dos casos de Covid no Brasil e alcança o percentual superior a 90% em 13 estados, incluindo os 3 mais populosos no país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O dado é de um estudo conjunto das redes Vírus e Corona Ômica BR, vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, e leva em conta casos confirmados até a primeira semana de janeiro. A situação, no entanto, se repete em estados de todas as 5 regiões do país. É a realidade de Acre, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina. Em 5 estados analisados, a presença da Ômicron chegou a 100% das amostras analisadas em janeiro. No Acre, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia e Santa Catarina. Ou seja, nesses estados, 100% das amostras analisadas foram só de Ômicron. O estado do Sul, aliás, é o único que já havia registrado 100% de presença da Ômicron nas amostras analisadas em novembro. As amostras positivas do estudo não passaram por sequenciamento genético. Após a realização de RT-PCR, a presença da variante foi identificada graças a um kit de diagnóstico que identifica uma das mutações próprias da variante, ocorrendo na proteína spike. O estudo detectou o aumento progressivo de casos suspeitos da linhagem em novembro, 3,4%, veja crescimento, para você ter uma ideia. Dezembro, 67,5%, e em janeiro, 97%. Nos 3 meses, houve também aumento no número de casos positivos para a Covid-19 como um todo. Ele foi de 5,3 em novembro, 6,9 em dezembro e chegou a 31,3 nos primeiros dias de janeiro. Um trecho da nota conjunta divulgada pelos pesquisadores avalia: esses resultados demonstram a direta contribuição da variante Ômicron no aumento de casos de Covid-19 no Brasil e sua consequente maior transmissibilidade que as demais variantes de SARS-CoV-2 identificadas em território nacional. Só comentando uma coisa, antes a variante que predominava era a variante Delta. Hoje a Ômicron é a que predomina no Brasil. Coordenador nacional da rede Corona Ômica e o virologista Fernando Spilk, professor da FIVALE, Rio Grande do Sul, destaca que a tendência é de agravamento dos números. Vamos ver o que ele fala aqui. É a consequência natural. O cenário que estamos vendo é totalmente associado à variante Ômicron. Vai aumentar, ainda há espaço para subir, uma caminhada a fazer. Vamos monitorar quanto tempo dura. Em outros países, o surto durou entre 4 e 6 semanas, mas aqui não estamos tomando quaisquer outras medidas de restrição.
Aí ele reforçando as medidas de restrição, né? Pelo menos cancelaram o carnaval, né? Porque se tivesse carnaval, aí que ia para números astronômicos mesmo. O trabalho reforça ainda que enquanto a variante Delta levou. Bom, pessoal, eu ouvi, deixa eu complementar isso que eu falei. Eu ouvi que o carnaval vai ser cancelado, pelo menos aqui em Pernambuco vai. Eu não sei se em todo o Brasil, né? Não sei. Mas aqui em Pernambuco o carnaval foi cancelado. Não sei se no Rio de Janeiro vai ter, mas é aquela coisa, se tiver em algum lugar, os números vão lá para cima. Vai ser muito foco de transmissão se tiver carnaval. Eu acredito que não vai ter. É uma opinião minha. Os números aumentando desse jeito, eu acho que governo nenhum, pelo menos eu acredito que o governo vai ter bom senso de não deixar acontecer esse carnaval. O trabalho reforçou ainda que enquanto a variante Delta levou aproximadamente 20 semanas após a primeira detecção para alcançar quase 100% dos casos positivos do país, a Omicron obteve o mesmo feito em apenas 6 semanas. Esses resultados demonstram a rápida substituição da variante Delta de SARS-CoV-2 pela Omicron em todo o Brasil, diz o trecho do documento. A gente encerrou aqui, para não ler a notícia toda, a gente encerrou aqui. Bom, essa é a situação aqui no Brasil, né? Vamos ver como está a situação nos outros países. Mas, pelo que eu vi, lá fora, nos países europeus, está baixando os casos de Ômicron e os casos lá na África mesmo, caiu muito. Pelo que eu vi no vídeo aqui no YouTube, é porque lá o clima é desfavorável à proliferação dessa doença. Então foi uma bênção de Deus mesmo, porque o clima lá da África desfavorece a infecção pela Ômicron. Então por isso está caindo, porque lá a taxa de vacinação deles, né, a taxa de vacinados é muito pequena. Vamos passar para outra aqui. Vamos ver como está fora do país. A fonte é Poder 360, acho que é graus aqui, 360. Ômicron, após recordes, casos começam a cair em alguns países. Poder 360 selecionou 12 países que ajudam a entender o avanço da nova variante no mundo. As primeiras nações atingidas pela Ômicron começam a mostrar que o pior já pode estar passando. A África do Sul, a África do Sul, tá certo? E parece que toda a África também o clima desfavorece a proliferação da Ômicron. A África do Sul, primeiro lugar onde a variante foi detectada, teve seu pico de casos em 12 de dezembro de 2021, com 37 mil novas infecções e uma média móvel de 19.400 casos. Na última terça-feira, 18 de janeiro de 2022, pouco mais de um mês depois, foram 3.657 casos, com uma média móvel de 4.350. Então caiu muito lá na África a transmissibilidade, né? As mortes, entretanto, ainda têm alta de 54% em comparação aos últimos 14 dias. Os dados foram coletados na plataforma OWORD em data e compilados pelo Poder 360. Deixa eu ver. Outro exemplo positivo é o Reino Unido.
e começou a dar sinais de desaceleração no número de casos do coronavírus nos últimos dias. No começo de 2022, o país chegou a contabilizar 218.705 casos em um dia, com uma média de 180.528 infecções. Agora a média está em 97.794, com 93.890 casos na última terça-feira. Caiu, mas não também. Caiu muito, mas não tanto assim para ficar despreocupado, né? No país europeu, a média de mortes saltou de 123 em 27 de novembro de 2021, quando a Ômicron foi detectada, para 438 na terça-feira, 18 de janeiro. Apesar disso, o Reino Unido já anunciou que o uso de máscaras não será mais obrigatório e o teletrabalho não será mais exigido. Enquanto isso, o Brasil vê, agora aqui no Brasil, os números de casos crescerem a cada dia, uma alta de 778% na média de infecções registradas no país. As mortes também acompanham a nova onda, causada pela Ômicron, com 88% de aumento. Líder em número de casos por milhão de habitantes, o Peru tem médias parecidas com os do Brasil, com 834% de aumento na média móvel de casos. Antes de eu continuar aqui do Peru, e parece que esse ano aqui, pelo menos para o Brasil, a não ser que crie uma nova vacina contra essa variante Ômicron, não vai ser bom. Já tem anúncio, né? Aí já tem expectativa de que em março desse ano chega a 2 milhões de casos por dia de infecções por Ômicron aqui no Brasil. Foi um especialista, se não me engano, o nome dele era Nicolau alguma coisa, não me lembro o nome completo não. Mas eu vou estar deixando o link dessa entrevista dele aí na descrição, esse vídeo, tá certo? Você querendo assistir, se informar mais, eu vou deixar aí para você. E também, pessoal, vamos continuar, né? Quando o primeiro caso da Ômicron foi detectado, o país tinha uma média de 1.564 casos. Agora são 36.521. Na quarta-feira, o mundo registrou novo recorde diário de casos de Covid-19, com mais de 33,79 milhões, aí ó, o mundo, 3,79 milhões de casos da doença foram notificados em 24 horas. O Poder, aí já falei isso aqui, o Poder 360 selecionou 12 países que ajudam a entender a Ômicron no mundo. Deixa eu ver sobre a África do Sul. A gente já leu, né? Sobre a África do Sul a gente já leu aqui. Não só leu a percentual da população completamente vacinada. O percentual da população completamente vacinada na África do Sul é de 30%, abaixo de 30%. As mortes causadas pela Covid-19 ainda enfrentam uma alta de 54% no país. A Argentina, vamos ver como está na Argentina. A Argentina tem sido fortemente afetada pela Ômicron e viu seus números de casos e mortes aumentarem rapidamente. O número de pessoas infectadas começou a crescer gradualmente em meados de dezembro e disparou no final do ano. No começo de dezembro de 2021, quando a Ômicron foi detectada, a média móvel de mortes era 17. Na terça-feira, 18 de dezembro, o país sul-americano registra uma média de 118. Apesar dos números elevados no país, autoridades optaram por não impor restrições que frustrariam as férias de verão. Brasil, a gente já leu de novo.
Vou ler de novo o Brasil. Deixa eu ver se tem mais novos números aqui. Vou ler essa parte aqui. Em uma nova onda, a média móvel dos casos de da Covid-19 no Brasil atingiu nesta sexta-feira, 21 de janeiro, o maior número desde o começo da pandemia, 117.797 casos. De acordo com o Ministério da Saúde, foram 166.539 casos nas últimas 24 horas, fazendo o total de diagnósticos confirmados desde o início da pandemia e para 23.751.782. Bom, eu vi no telejornal também ontem, né, que deu mais de 300 mil casos. Então esse aqui já está, acho que tá atrasado, tá mais anterior, né, a isso. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já admitiu que a Ômicron gerou uma terceira onda da Covid no Brasil. Justamente por isso, o Ministério da Saúde já analisa a possibilidade de reativar leitos para tratar infectados pelo vírus. Eu vou encerrar com esse, pessoal. Deixa eu ver. Não, vamos ver. Espanha e Estados Unidos, aí eu encerro. Vamos ver como está na Espanha. Com mais de 80% da população totalmente vacinada, a Espanha quer mudar a forma como controla a pandemia para regressar à vida normal. O país já discute tratar a Covid-19 como um vírus endêmico e sazonal, como faz com a gripe. A OMS, entretanto, classifica a ideia como precipitada, já que Espanha registra uma média móvel de 109.175 casos, segundo dados de terça-feira, 18 de janeiro. Porque a gripe não está, pelo menos até onde eu sei, ela não está em todo o mundo, né? Não está uma pandemia, né? Está muito mais forte do que uma gripe. A variante Ômicron multiplicou os casos, mas sem tantas mortes ou internações. As mortes estão tendo alta de 147% em relação às últimas 2 semanas, uma média de 126 casos. Antes de ler essa última, que é os Estados Unidos, que até onde eu sei é o país que tem os maiores números, né, de casos de Covid-19, a pandemia lá é onde está mais forte. Então, se você sonhava em ir para os Estados Unidos, nem pense em ir, porque lá está pior. Eu acredito o seguinte, que essa pandemia não foi por acaso. Eu acredito que foi uma praga que Deus enviou mesmo para a humanidade, porque a humanidade está corrompida demais, né? Isso eu digo em relação a tudo, tanto a pessoas que são cristãs como pessoas que não são cristãs, geral. E eu acredito nisso, né? Que vai passar. Teve até um filme, né? Que o nome do filme é Isolados, Medo Invisível. Nesse filme, que eu vou ver se consigo trazer aqui para mostrar pelo menos o trailer do filme para vocês. Nesse filme, as pessoas viviam da seguinte maneira: com portas fechadas, janelas fechadas, tudo. Só bastava abrir a janela ou bastava abrir a porta, já pegava a infecção, já pegava a doença. Era pior. Esse filme foi feito em 2020. E tinha outras pessoas que eram os imunes à doença, eles não pegavam de jeito nenhum. Essas pessoas ficavam fazendo entregas, comprando comida para as pessoas, sendo pago por uma empresa, e eram vigiados por câmera, né? Eles viam tudo, os patrões dele viam tudo que eles estavam fazendo, por onde eles estavam indo, por câmeras
câmeras de satélite também. E esse filme mostrava que ia piorar muito essa situação da pandemia. E interessante que quando eu vi esse filme, eu vendo, eu acho que foi, não sei se foi já quando surgiu ou quando ou perto de surgir essa variante Ômicron. Quando eu vi esse filme, logo depois, ou na época mesmo, eu não me recordo, aí começou a piorar, né? Começou a ter casos maiores, né? Começou a ter um número a aumentar e está se encaminhando para uma coisa parecida com esse filme. Não sei se vai ser igual, mas com uma coisa parecida com esse filme, porque a infecção está no nível alarmante, vai ficar pior, segundo os especialistas. Então eu acho que esse filme foi um aviso de Deus mesmo para a gente saber o que vai acontecer. A gente tem uma ideia de que eu acho que ainda vai durar muito essa pandemia. É isso que eu quero dizer. Vamos ver nos Estados Unidos, para encerrar. A Omicron tem feito os Estados Unidos voltarem a registrar mais de 1 milhão de casos diários da Covid. Quando o primeiro caso da nova cepa foi identificado, a média móvel de casos estava em 85.133. Veja só, quando o primeiro caso da Omicron foi identificado, lá nos Estados Unidos já estava 85.133. É disparado o país que tem maior caso de Omicron mesmo. Mais que a maior caso de Covid, quer dizer. Agora o país registra uma média de 760.881 e recordes diários de casos. Veja só, está quase chegando a 1 milhão. E nesse vídeo que eu vou deixar para vocês aí na descrição, teve um dia que chegou a 1,3 milhões de casos lá nos Estados Unidos. Eu não sei se ainda mas o Brasil é o segundo país que tem mais casos de Covid. As mortes também avançaram, voltando a ultrapassar a barreira de 1.500 por dia. A média de terça-feira é de 1.878 mortes por dia no país, tal como está alarmante lá nos Estados Unidos. Apesar disso, a nova onda começa a dar sinais de estabilização. Veja só, 1.878 mortes. Aqui no Brasil está em 300. 300 no país todo. Apesar disso, a nova onda começa 300 e alguma coisa, né? Mais de 300, que eu quis dizer. Apesar disso, a nova onda começa a dar sinais de estabilização. Estados como Nova York, Nova Jersey e Maryland já registram uma queda ou estabilização nos casos. Bom, pessoal, encerrando aqui, pessoal, para não ficar o vídeo tão grande, tem outros países, tem a França também, né? Mas eu vou encerrar com esse, já está com 33 minutos, mais de 33 minutos de vídeo. Quero agradecer a você por ter nos assistido aqui e espero que as pessoas que assistirem esse vídeo deixem seus comentários aí, né, para a gente saber o que estão pensando sobre esse momento que a gente está vivendo. Conselho que eu dou a você, que eu recebi num grupo da minha família: não visite ninguém, não fique saindo para aglomerações, use máscara, use álcool gel e não fique, se alguém tiver infectado, usa máscara também em casa, porque se você sai para visitar alguém, você corre um risco muito grande de quando voltar, simplesmente se estiver sem máscara, voltar a estar com infectado e infectar as pessoas da sua casa, inclusive as mais suscetíveis, né? As que estejam com menos imunidade. Então recomendo a você que fique em casa nesse momento, né? Eu sei que o país precisa de trabalhadores,
a trabalhar fora das residências, porque a economia precisa girar, mas é aquela coisa. Eu acho que até por causa disso não teve um lockdown, mas é aquela coisa, ou você priva primeiro prioriza a sua vida, ou você prioriza o trabalho. Você pode conseguir trabalho pela internet, né? Você pode tentar trabalhos pela internet e trabalhar da sua residência. É o conselho que eu dou, né? Se você tiver como fazer isso, né? Tem muitos vídeos na internet que ensinam como trabalhar em casa. Começa a pesquisar que você encontra. Então é isso, pessoal. Eu vou tentar, né, se caso confirmar algumas coisas aí que eu estou trabalhando, quando quando eu quando realmente se confirmar as coisas, tudo crescer mais, eu posto aqui no canal dando caminho para vocês também como trabalhar na internet, né? E vocês tenham um dinheiro para se sustentar, tá certo? Então deixa o like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para acompanhar mais notícias como essa e compartilhe o vídeo para mais pessoas assistirem. E até o próximo vídeo do canal. Até mais!